Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo on Wild. As últimas vezes eu falei-vos como fazer a edição de uma fotografia, como armazená-la no vosso computador e nos vossos discos, e hoje vou-vos falar como podem organizar todas as vossas fotografias utilizando o Adobe Lightroom, que é um dos melhores softwares para fazer esta organização. Vamos a isto? Regressando ao Lightroom, hoje vou explicar um bocadinho como é que eu organizo as fotografias e como é que vocês podem organizá-las de forma a conseguir encontrar rapidamente tudo o que vocês gostam de fotografar. A primeira parte que vocês têm que ter atenção é que o Lightroom possui esta barra do lado esquerdo. Esta barra do lado esquerdo tem uma coisa muito interessante que são as coleções. As coleções é onde vocês podem adicionar as vossas próprias coleções e existem dois métodos diferentes de fazer. O primeiro método é criar uma coleção com um determinado nome, como está aqui por exemplo esta das aves. Portanto, vocês criam uma coleção e depois podem adicionar itens a essa coleção. Normalmente ou adicionam outras coleções ou adicionam foto. Neste caso o que eu fiz foi adicionei as várias ordens das espécies que eu já fotografei em termos das aves e por isso permite-me rapidamente, até se eu clicar aqui, tudo o que estiver dentro desta pasta vai aparecer automaticamente aqui. Depois, dentro de cada pasta, posso ainda adicionar as famílias, existem dentro daquela ordem, e finalmente vou adicionar a espécie da ave que me interessa. E agora aqui é que temos um pormenor muito interessante e que vai mudar todo o jogo de uma organização que pode ser feita de uma forma ou de outra. E então, se eu criar uma pasta e arrastar as fotos para dentro dessa pasta, o que vai acontecer é que eu tenho que manualmente selecionar as fotos e arrastá-las para dentro das pastas. Mas existe uma solução muito gira dentro do Lightroom, que é a criação de uma coleção inteligente. Então o que é que acontece? Se eu clicar aqui no abutre preto, o que vai acontecer é que esta coleção inteligente foi criada com a seguinte premissa: todas as fotos que contenham esta keyword a egípcios monacos vão aparecer nesta pasta, ou nesta coleção. E o que é que isso permite? Permite-me que a única coisa que eu tenha que fazer sempre que voltar a fotografar a espécie é adicionar o nome científico como uma keyword à fotografia dessa espécie. Vamos experimentar com aquelas fotos que eu tinha. Eu tenho aqui um conjunto de fotos, como vocês podem ver são de espécies diferentes. Esta primeira foto, que é de um chapim real, e como podem ver ele já acusa aqui keyword suggestions, ele já acusa precisamente um chapim real. Porquê? Porque ele tem uma foto exatamente igual que está marcada como chapim real. O que é que eu vou fazer? Vou marcá-la com o nome científico, que neste caso é Parus major, mas antes de o fazer vamos procurar onde é que está aqui o Parus major, que há de estar aqui nos passeriformes. Vocês veem aqui o Parus major, tem 671 fotografias e agora vamos adicionar precisamente a keyword a esta e passamos a ter 672 fotografias. Isto permite-me que não só eu separe pelas espécies, como também por locais. Posso separar na altura da paisagem o tipo de fotografia, se foi horizontal, se foi vertical, a que horas é que eu tirei a fotografia, se foi de manhã, se foi ao pôr do sol. Portanto, vocês podem imaginar todos os parâmetros que vocês podem adicionar como keyword que vão-vos permitir organizar todas as vossas fotografias. E isto é muito útil quando algum cliente me pede, preciso de uma foto de um animal qualquer, eu simplesmente venho aqui à minha lista de espécies. Como podem ver, eu depois vou criando outras formas de utilizar estas coleções inteligentes, como por exemplo, posso criar uma que tenham as fotos todas ao alto que são utilizadas para as histórias do Instagram, as fotos que ainda não estão marcadas com GPS, as fotos que ainda não estão identificadas, ou seja, que ainda não têm a espécie identificada, e depois também as fotos que eu eventualmente poderei utilizar para vender no Shutterstock. Tenho ainda as melhores fotos, ou seja, todas as fotos que tenham 5 estrelas, e depois tenho ainda todas as fotos que já foram editadas. Ou seja, eu utilizando as coleções inteligentes consigo rapidamente chegar a qualquer espécie e consigo inclusivamente saber em que disco é que essa espécie está. Portanto, se a gente chegar aqui nos répteis e vamos procurar uma das cobras, podem ver, existem algumas espécies que ainda não estão identificadas, portanto que eu já tirei fotografias, mas que por estarem em discos mais antigos ainda não têm esta nova forma de organização, ou seja, ainda não têm as keywords corretas e não foram adicionadas a este catálogo do Light. E portanto as fotografias mais recentes foram precisamente de uma cobra de ferradura, e aqui vão poder ver todas as fotografias que eu tirei neste dia. Vou só diminuir aqui um bocado este thumbnails. Portanto, podem ver todas as fotografias que eu tirei neste dia e depois inclusivamente, se quiserem, podem simplesmente separar por as
as melhores fotografias, até mesmo as fotografias que tenham, neste caso estão localizadas, ou seja, eu consigo rapidamente chegar onde é que as fotografias estão. Como é que eu descubro onde é que a fotografia está? Se eu vier aqui este I, portanto, ele diz-me que a foto está missing, portanto, ele diz-me que ele informa-me que a foto não está disponível neste momento, e ao clicar ele vai-me dar a localização da foto. Neste caso está no disco considerado M, eu vejo a data a que a foto foi tirada e consigo rapidamente chegar ao disco, tendo esse armazenamento já todo pré-catalogado e pré-definido. Basta-me então depois ligar o disco ao computador, consigo aceder à foto, consigo fazer uma nova edição, consigo fazer uma exportação para algum cliente que precise de uma fotografia em tamanho grande, consigo fazer tudo o que eu quiser a essa mesma fotografia. Neste momento, se eu clicar, vocês vão só ver um preview, portanto se eu fizer zoom, ela não vai ter definição. Porquê? Porque não está cá toda a informação necessária para conseguirmos ver a fotografia. Portanto, basicamente aquilo que era necessário fazer neste momento, atribuir nome a todas estas espécies que aqui estão. Eu gosto de atribuir várias keywords para me permitir precisamente fazer essa separação e encontrar. Se eu quisesse encontrar uma foto no meio de várias fotografias, basta clicar aqui no texto e posso fazer a pesquisa. Outra das funcionalidades muito boas na organização do Lightroom é a criação de cópias virtuais. O que é que acontece? Nós, quando estamos a fazer a edição, podemos querer fazer um crop específico para o Instagram. Em vez de estarmos a editar a foto vezes e vezes sem conta, o que nós fazemos é criamos uma cópia virtual. Foi o que eu criei aqui para ter uma cópia sem edição e com a edição das fotografias que eu tive a editar. E o que ele basicamente nos vai fazer é vai criar uma segunda cópia em formato digital, mas apenas da edição que nós vamos fazer à fotografia. Não só a edição, todas as keywords. Isso permite fazer edições diferentes, permite-vos verificar o que é que acontece com coisas diferentes e permite-vos ainda fazer o crop de forma diferente. Esta é também uma das ferramentas que eu mais utilizo quando estou a editar em Lightroom. Porquê? Porque permite-me precisamente fazer esses crop quando algum cliente pede, sem ter que recorrer a ir novamente para o Photoshop, a abrir outro software, e assim o crop fica também de forma correta. Sai fotografias do Lightroom já com a edição. Finalmente, a última coisa que o Lightroom tem é a parte da exportação. Quando vocês vão exportar estas fotografias, vocês, como podem ver, eu tenho aqui vários presets já pré-definidos para exportar. Portanto, eu consigo exportar com o logotipo em branco para uma pasta específica, consigo exportar em tamanho original, consigo exportar caso seja para o Instagram ou para outra rede social qualquer, ou seja, eu rapidamente também consigo fazer a exportação para uma pasta que eu já tenho pré-definida, já está toda separada e mantenho uma organização mais simples. Estas são as ferramentas que eu acho mais interessantes que existem no Lightroom e que vos permitem manter a vossa organização de todas as vossas fotografias em conjunto com a vossa forma de armazenamento das mesmas. Espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que um dia possam experimentar o Lightroom e compreender como é que funcionam estas questões das coleções inteligentes. Até o próximo vídeo, fiquem bem.